E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo com Ana Patrícia Martins. E aí, Ana, tudo beleza? Tudo bom? Tudo jóia. Conheceu a casa? Encantada com esse projeto. Eu fico muito feliz, a gente estava batendo um papo aqui antes, de ver a arte fazendo mudanças na área social onde vive. Então, assim, acho que a Casa Dedé é um grande exemplo disso, né? E como isso mexe com a gente que é artista, porque tudo que a gente gostaria de ver é a arte conseguindo mudar a realidade transformando sociedade, vidas, né? A arte transformando. E a Casa encantador de Vovó Dedé, o projeto. Né? Massa. Tem 30 anos, tem mais de 30 anos, né? E assiste a crianças, 1.500 crianças por ano, aproximadamente, aqui na Barra do Ceará, com música clássica. Né? Com música clássica. É uma coisa fantástica. Sigam a Casa de Vovó Dedé e a TV Dedé no Instagram. Ana, a arte, a gente está falando de arte, né? A arte entra na vida dos artistas de muitas formas, né? Por muitos meios. Como foi esse encontro mágico entre a arte e Ana Patrícia Martins? É minha forma de expressão, né? Eu estava conversando com a Roberta, ela estava mostrando o projeto, a casa, e mostrou uma sala onde eles trabalham com crianças que têm TDAH e autismo e tal. E eu falei que eu tenho TDAH. Então, eu tive muita dificuldade quando era criança com os estudos, porque eu era literalmente aquela criança que ficava olhando para o teto, e as professoras chamavam a minha mãe direto. Então, a minha forma de me expressar era a arte. Eu nunca fui boa de me expressar com palavras, nem... Então, eu, criança, eu só tinha a arte para me expressar. Então, eu costumo dizer que ali nasceu um artista, pela necessidade de colocar alguma coisa para fora que eu não tinha como colocar de outra forma. Massa. Entende? Tanto que hoje em dia eu costumo dizer que eu pinto por necessidade. Entendi. Né? Independente se vai ter exposição ou não, Marcos, se está tendo alguma encomenda ou não, sei lá, mas eu preciso colocar alguma coisa para fora que nem eu agora, hoje, consigo expressar com palavras, às vezes, o que eu estou sentindo. Então, existe uma necessidade de colocar alguma coisa manualmente, né? Seja por fotografia, porque eu faço várias coisas, desenho, foi por onde eu comecei, né? Desenho, pintura, o que seja, mas eu diria então que nasceu por uma necessidade de expressar coisas que eu não conseguia entender. Entender o mundo, entender a mim mesma. Né? Então, falar da menina, quando a menina começou a falar, começou a se expressar, começou a se comunicar, a comunicação veio dessa necessidade. Veio dessa necessidade. A comunicação, o falar com o mundo veio por meio do desenho. Tanto que hoje, eu também sou psicanalista, e no meu consultório eu uso muito arte-terapia para adolescentes. Porque os adolescentes, eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo. Então, eu vou para a arte, então, pastel, aquarela, o que tiver lá à mão, e depois eles próprios interpretam o que eles fazem, ou seja, eles começam a entender o sentimento deles a partir do que eles fizeram. Então, isso é bacana, porque é mais ou menos o que eu fazia quando eu era criança. Entendi. Eu só entendia o que eu estava sentindo depois do que tinha feito. Então, a arte-terapia tem dá essa ajuda, de ajudar você a entender sentimentos e coisas que você não consegue entender e se expressar por palavras, porque o adolescente tem muita dificuldade, né? Manifestação do inconsciente, do que você sente. A gente não consegue entender bem as nossas próprias emoções, né? O ser humano é muito complexo, isso é muito punk. E a arte consegue dar vazão a isso, né? E a arte-terapia é essa interpretação? Exatamente. É a interpretação do seu eu, do seu inconsciente a partir do desenho. Só que, na minha visão, não é o terapeuta que vai interpretar. O importante é que seja a própria pessoa que se leia na arte. Entendi. Porque não é isso que a gente faz. Quando você termina um quadro, você pode até ter feito pesquisas e estar fazendo uma série, porque a galeria pediu, porque tem uma exposição, mas existe muito de você que está sendo colocado ali. Com certeza. Então, quando você olha o quadro, você está enxergando emoções que não necessariamente você vai explicar na exposição, na galeria, ou para quem está querendo comprar o quadro. Mas você sabe que são suas. E você, às vezes, consegue perceber sentimentos e emoções que você não percebia antes. Você começa a perceber se aquilo está passando um sentimento mais melancólico ou mais alegre, aí você faz ligação com a coisa que está acontecendo na sua vida, entendeu? Então, interessante. É muito esse jogo. O Arrudas esteve aqui, a gente conversando, eu falando sobre os trabalhos dele, que são trabalhos belíssimos e muito densos. Eu conheço. E eu vi a entrevista dele aqui. E eles falam, os trabalhos falam sobre a história dele, com a mãe dele, com a avó e tal. E aí teve uma hora que ele disse mais ou menos assim, não sei se foi isso, mas foi mais ou menos assim. O trabalho
diz até o que eu não quero dizer. Exatamente. Tipo assim, você não queria, nem você queria falar aquilo, mas não tem jeito, você acaba colocando para fora por meio do trabalho. Que é exatamente o inconsciente. Mas é por isso que a arte cura. Eu costumo dizer que a arte cura. A arte cura, o Irlan Moura diz que a arte salva. É massa, né? A arte cura, a arte salva. A arte cura transforma porque, total. como o Arrudas falou, na hora que você coloca coisas que você nem queria, aquelas coisas, elas acabam aliviando seu coração ou fazendo você entender conflitos que você não conseguiria entender sem a arte. Eu vou dar um exemplo. Em 2021, eu criei uma série que começou com fotografias porque eu estava tendo pesadelos. Marcos, eu tinha pesadelos todas as noites com o mar, morrendo afogada. E a cor do mar é aquele azul ultramarino, sim, aquele mar pesado, aquela cor pesada, aquele mar profundo, e eu acordava sem ar. Mas não era uma nem duas, não. Eu estava ficando louca já. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar isso de alguma forma em arte, porque eu tenho que me livrar disso. E eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia me livrar daquela rotina de estar tendo um pesadelo todas as noites. Ia quebrar esse processo. E aí a gente tinha viajado com a família para uma praia e tinha ficado numa pousadinha, a pousadinha tinha piscina, e eu balançando o pé na piscina, eu digo, que coisa linda, o reflexo da luz na água. Aí comecei a tirar fotos. E a minha nora me ajudou, tirou uma foto de mim na piscina e tal. E aí eu fui para casa, fui trabalhar nessas fotos, que, como diz o Sebastião Salgado, a gente não tira fotos, né? A gente faz foto, a gente faz a fotografia. E aí eu fui trabalhar a fotografia, aumentei a resolução ao máximo, a ponto da imagem ficar quase distorcida. Eu falei, gente, que legal, são os padrões da água. E com aquele azul marinho, porque a piscina e o mar trazem aquela cor azul marinho, que era do meu pesadelo, né? Nossa. E aí eu fui fazer a intervenção na tela, imprimi em Canvas e fui fazer pintura e têxtil e bordado em cima. Né? Legal. Ali virou a base, né? E quando aparecer eu te mostro. E aí eu fiz uma série, um monte dessas... Eu literalmente... Ana, para que você estava produzindo? Para me livrar do pesadelo, Marcos. Eu não tinha nada, eu era somente uma artista informal, feliz ali, fazendo minhas obras, ninguém nem sabia que eu existia. Legal. E aí criei isso tudo e os pesadelos pararam. Pararam? Que massa, cara. Os pesadelos pararam. Precisava... Então, quando eu falo que a arte cura, porque remédio a mesmo, arte né? é uma catarse. Se você está com alguma... Eu passei agora por uma Explica sala de... Explica para a galera o que é catarse. Eu vou explicar. Eu passei agora com a Roberta pela sala com uma aula de violino, que eu acho encantador. Por coincidência, eu estava lendo um livro policial que falava sobre violinos. E eu, encantador. É um som incrível. E aquelas crianças aprendendo é incrível. Aquilo é catarse, elas não sabem. Mas muito das angústias que elas estão vivendo, aquilo acaba sendo elaborado pelo cérebro, emocionalmente, e sai pela arte. Então, às vezes, uma angústia que a gente tem, a gente consegue transformar aquilo numa coisa bonita. Seja uma dança, seja a música, é o piano, é o violino, é o pintar, é tirar uma foto. E isso cura. Esse é da série, ó. Tá vendo que eu deturpava bastante a imagem, né, para ficar quase... Aqui a foto misturado com a intervenção. Poxa vida, massa demais. E o que é catarse? Catarse é quando você coloca para fora um trauma, uma angústia, um conflito interior, mas de uma forma que ele vai aliviar você. Então, a catarse pode ser falando, depende da pessoa. Para mim, falando não adianta de nada. Para mim, minha catarse... Tem que ser pintando, tirar o conflito, tirar as angústias, que às vezes a gente nem sabe que está tendo. A gente só sabe que está sentindo alguma coisa, não sabe de onde vem, nem o que é, nem qual é o problema. Tirar isso e transformar numa coisa boa, isso é catarse. Entendi. Aliviar, curar. Transformar seria a palavra. Para equilibrar. É um processo como se fosse... Eu não sei se a palavra certa é essa, limpeza, mas eu acho que limpeza... De deixar limpo no sentido de equilíbrio, de você botar para fora o que não está bom. Mas o que tu falou é perfeito, tanto que Freud usava uma imagem de limpeza de chaminé. Ah, é? Como se algo tivesse, olha só, o inconsciente já rolando aqui na conversa, tá vendo? Mas é limpeza porque você está... Limpeza de chaminé, ou seja, como se a chaminé tivesse entupida, então alguma coisa não estava funcionando e você limpa a chaminé e ela passa a fluir. As coisas Legal, legal. E a psicanálise é isso, é falar, né? É você colocar para fora, só que para ti não adianta a fala, né? Que tu disse, antigamente, na época do Freud, porque evoluiu bastante, né? As pessoas ainda têm uma imagem da psicanálise, a pessoa deitada no divã e só falando. Não é mais isso. Né? Tanto que eu uso arte-terapia, tanto que eu uso vários outros elementos.
Mas é basicamente isso, é você colocar para fora uma angústia, né? A melhor maneira de você ficar doente mentalmente é você não falar. Não colocar para fora. Não colocar para fora de alguma trabalhar, forma. Né? Seja com arte, seja com a música, seja com a dança. Represar a emoção, né? Porque aí, Adoece. no caso, o artista, eu conversando com um galerista, há não muito tempo, ele falando sobre a questão da arte, da produção, que a gente produz muito, o artista produz muito, né? Mas porque aí ele diz, para vocês não enlouquecerem. Exatamente. E realmente porque o artista, ele nasce questionador. E ele nasce com mais antenas. Eu diria que ele nasce mais sensível. Isso, tanto que absorve mais coisas do mundo. Normalmente, todo artista tem algum ponto do temperamento que é mais difícil. O artista e o cientista, eu acho, inclusive, que a arte e a ciência, elas estão muito próximas nisso, porque eu acho que o artista e o cientista, eles olham para a Lua e não veem só a Lua. Vem muito mais coisa. Aí o cientista já pensa na rotação, na translação, e não sei o quê, e por que está aquilo. E o artista pensa em tudo isso, mais a poesia, que é a questão do romântico, da sensibilidade. Acho que talvez até o artista seja um cientista poético, né? Que pensa na ciência de forma poética, pensa no mundo de forma poética. Mas isso é muito denso, né? Isso é peso, essa reflexão é pesada, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu também sou cientista, eu sou neurocientista. As duas coisas? Artista e... Na verdade, é uma coisa só e as duas, Eu diria que é tudo junto, tudo assim. Junto, a psicanalista, a neurocientista, a artista, está tudo num balaio só. Entendi. Só são formas diferentes de se expressar. O que é neurocientista? Só para quem faz pesquisa sobre o cérebro. Então, você falou no cientista de fazer pesquisa, eu diria que o cientista é um ser curioso, assim como o artista. Só que o cientista, ele tenta entender as coisas racionalmente, pela lógica. Isso. Que é a explicação para aquilo. E o artista pela emoção. Nem precisa de explicação para o artista, ele vivencia Exatamente, ele sente. Aquilo, né? Sente aquilo. A gente faz pesquisas e vamos fazer uma exposição, então vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer todo um embasamento porque você quer mostrar para o público, ok. Mas se você estiver sozinho em casa e você for pensar, você não vai fazer pesquisa, você vai simplesmente colocar o sentimento para fora. Então, o artista e o cientista, sim, eu concordo contigo, são bem parecidos. Só que um vai pela lógica, o outro vai pela emoção. Um vai experimentar e vai atrás de uma conclusão racional, de explicar como é que aquilo existe fisicamente, quimicamente, e essas coisas da mente, né, matemática, física e tal. E o artista, ele experimenta tudo isso, né, de uma forma menos racional, mais emocional. Mas são dois curiosos, né? Isso. Então, os dois são curiosos e os dois estão buscando a mesma coisa. Compreender o mundo, compreender a si mesmo, para diminuir a angústia. Entendi. Porque todos nós, seres humanos, a gente tem uma angústia natural. De nascença. O que a gente vai ser, para onde a gente vai, de onde a gente veio. Existe uma angústia natural. Que negócio é esse aqui, né? Existe uma angústia natural. Então, essa coisa de controlar o que a gente está... onde a gente vive, eu vou controlar... entendendo o que é que acontece com a Lua, entendendo como é que meu carro liga de manhã, entendendo, sei lá, essas coisas básicas, dá uma sensação que você está controlando esse ambiente imenso que se chama Terra, que você vive. Então, isso dá uma paz, uma certa tranquilidade. A arte, de uma certa forma, se você joga seus sentimentos e passa a entender que conflitos são aqueles, ou que coisas boas são aquelas que você está sentindo, também dá essa sensação de controle, isso traz uma paz interior. Então, os dois buscam a mesma coisa. Ficar tranquilos, entendendo o mundo e entendendo a si mesmo. A compreensão de dentro e de fora. Né? Muito massa. E a psicanálise fala disso. Né? Sim. E a psicanálise, então, tu trabalha com a arte. Quem veio primeiro? A arte... Veio primeiro a arte, né? Porque começou a se expressar por meio da arte. Porque foi a minha forma de me expressar. Mas não foi para a arte acadêmica ou para a arte como profissão? Não. Né? Como foi isso? Minha profissão foi engenheira. Tu és engenheira? Que legal. Eu sou a louca eclética que já fez um pouquinho de tudo TDAH, na vida. né? Como tu disse. Sim, né? TDAH, exatamente. Legal. Parece que a galera do TDAH tem uma dificuldade de se firmar numa coisa só, né? Porque fica... Exatamente. Vê muitas possibilidades, né? Exatamente. O único ponto eu já tive vários pacientes com TDAH. A única coisa que eu tento estimulá-los é termine o que você começa. Porque alguns, quando tem um nível muito alto de TDAH, além de ficarem muito hiperativos e inquietos, eles não conseguem terminar. Não conclui, né? Não conclui. Isso é ruim. Você tem que fechar as gestaltes, você tem que fechar os ciclos. Então, eu costumo dizer, termine o que você começa. Então, eu fui engenheira, eu trabalhei com engenheira há alguns anos, como engenheira química. E depois surgiu a oportunidade, num concurso que eu participei, de entrar no mundo corporativo, né, como gestora. E aí eu fui estudar administração, e passei 25 anos.
Então, eu queria só dizer assim que a gente muda de interesse, mas a gente sempre finaliza, ou deveria finalizar o que né? começa. Aí é a questão de disciplina. Entendi. É a questão de como sua família criou você, entendeu? Ou de conseguir também, né? Porque tem algumas questões. Hoje é muito mais fácil ir para a terapia, hoje é muito mais fácil ir para a psicanálise. Diminuíram os preconceitos, né? Porque sempre houve muito preconceito em relação tinha uma época que eu sou de 71, então em 1990 e tal, tinha uma galera que abandonava muito as coisas e dizia: o menino é doido, a menina é doida, deixou isso, e não tratava. Porque tinha um preconceito com a terapia, com a psicanálise, com sentar de frente a um profissional e cuidar disso, né? E aí simplesmente se abandonava. Muita gente abandonou faculdade, abandonou emprego por conta disso aí. Então, hoje melhorou. Ajuda muita gente. Ajuda. Hoje a galera vai tratar. Inclusive, essa questão do TDAH está muito em voga. Eu tive um paciente, né? Marcos, só para exemplificar o que tu está falando, que ele tinha feito universidade e ele não tinha se formado porque ele não conseguia fazer o TCC. Muitos. E já fazia 5 anos que ele tinha abandonado. Isso. E ele tinha terror só de imaginar. Então, assim, não é uma coisa fácil. Trava a vida de muitas pessoas. Com certeza. Mas o aprender da disciplina não vem da terapia. A terapia só faz você descobrir, mas é você se habituar a ser disciplinado no que você faz. Como eu tive pais que eram muito disciplinados, então isso meio que incorporou. Entendi. E talvez isso tenha me ajudado. Numa época que eu sou mais velha do que você, nasci em 67, eu tenho 57 anos, que nem sabia o que era TDAH, muito menos o que era terapia. Né? O que eu sabia era as broncas do meu pai, por causa das minhas notas quando criança, principalmente matemática, acho que por isso que eu fui fazer engenharia, para provar a mim mesmo que eu dominava aquele negócio. E conseguia, né? E os professores particulares e as freiras fazendo queixa para minha mãe, porque eu vivia no mundo da lua, era aquela desatenta assim, sonhando no mundo de Bob. Imagina! Então, assim, mas a disciplina me salvou, porque se tinha uma coisa que os meus pais cobravam, era a disciplina. Então, eu diria que os pais hoje... a criança não pode fazer terapia? Ok, mas cadê os pais acompanhando essa criança? Isso. Ajudando eles a terem disciplina de terminar o que começa. Porque é de pequenininho que se vai colocando esses hábitos. Só que isso aí fica difícil também quando os próprios pais têm essa dificuldade. Porque muitas vezes as crianças nascem em famílias e ambientes que existe uma desestrutura que já vem lá de fora, lá de trás. Então, aí vai passando para frente. Aí você vê gerações desestruturadas. Você tem razão, porque é verdade, acontece. Não tem esse apoio. E nem todo mundo. E os pais não têm nem como ensinar. E cada realidade familiar é uma, né? Tem famílias que só tem a mãe, só tem o pai, ou que são desestruturadas por questões alheias à própria família e tal. Sim. Então, essa questão hoje da sociedade está olhando para o TDAH, está olhando para essas pessoas que têm dificuldade de terminar e tal, de uma forma mais tranquila, é show. Né? Inclusive, a partir da arte terapia. Então, cara, é o que eu digo sempre. Tá com dor no joelho, vai para o ortopedista. Tu tá com dor de cabeça, vai no neurologista. Tu tá com problema de não conseguir terminar, ou tá com angústia, vai pro psicanalista, vai fazer terapia, vai pro psicólogo, porque essa galera estuda muito. Então, respeita quem estuda. E ele vai te ajudar, ela vai te ajudar, né? Então, eu acho que hoje está mais fácil. Né? A galerinha está mais... Você chega lá no Farias Brito, lá no Ari de Sá, lá no Santa Cecília, no colégio público, no Adalto Bezerra, você diz: galera, quem faz terapia, metade da aula levanta a mão. Isso, né? É bacana. Hoje é muito massa. Sim, e o Estado tem que chegar junto, né? Sim. O Estado tem que chegar junto porque é caro fazer terapia, né? É caro. Então, o Estado tem que chegar junto para proporcionar. Sim. Para proporcionar. Nem que seja o psicólogo da escola para estar atento para essas crianças que precisam de mais acompanhamento. E se colocar no serviço público, colocar no SUS. Eu não sei se tem no SUS, talvez tenha, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas tem que ter. Tem que ter. O SUS tem que dar saúde psicológica, emocional para a galera. Tem que ser para todo mundo. Tanto que quando eu trabalhava em alguns consultórios em determinadas áreas, eu sempre deixava um percentual para... Massa. Para a área social. Massa. Né? Tem que ter. Então a engenharia química? E aí comecei com engenharia química, aí passei 25 anos como administradora de empresas, aí fui me especializar em administração de empresas. E aí eu pensei, o que eu quero ser quando envelhecer? Porque as pessoas falam, o que eu quero ser quando crescer? A minha pergunta é, o que eu quero ser quando eu envelhecer? Né? Qual vai ser a minha profissão de terceira idade? Eu não quero viver nesse mundo corporativo até envelhecer, porque eu não vou aguentar. E mesmo assim, o mundo corporativo não te aceita, né? Você não vai fazer 70 anos no mundo corporativo que ninguém vai te aceitar.
Eu digo, ok. Pô, essa frase aí dá outra conversa, né? Isso! Já puxou o nó para... Vamos tricotar outro assunto. Sim, aí tu foi pensar no futuro. Aí eu digo, caramba, o que é que vai me deixar feliz? O que é que... Uma pergunta importante para todo mundo, né? O que é que vai fazer sentido eu me levantar da cama todos os dias? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais consciência de algumas coisas na vida, né? Quando a gente é jovem, a gente se deslumbra com muita coisa, né? E faz parte. É, claro. E quando você vai amadurecendo, você vai tirando meio que o joio do trigo, né? O que é que realmente eu preciso? Eu preciso disso? A vida pode ser mais simples? E você vai olhando de uma forma diferente para a vida. Eu falei, o que é que vai me dar sentido? Brilho no olho de acordar todo dia de manhã. Aí eu falei, já sei. Sonhos que estavam lá, porque eu queria fazer muita coisa, não podia. Eu digo, bom, o que é que eu guardei na gaveta? E aí eu tirei a terapia, como terapeuta, né, psicanálise, psicóloga, tirei a neurociência, que eu amava, e a arte. E a arte ainda foi depois, né, vou te contar. Aí eu digo, não, vamos começar pela terapia, montando um consultório, neurociência, eu trabalhava com neurofeedback, que dá outro pano para manga, depois a gente explica. Aí tu foi estudar. Fui estudar, fui para a Unifor, fui fazer psicologia. Aí veio a pandemia, trancou tudo, né? Eu estudei psicanálise online 2 anos. E aí me formei e montei o consultório, mesmo durante a pandemia, naquele período que ainda era aberto, né? Com maiores cuidados e tal. Atendia pessoas, principalmente naquela época, porque a gente adoeceu muito na pandemia, né? Não precisa nem dizer. Até pessoas que nunca tinham tido pânico, ansiedade, né? Nenhum problema, elas estavam com problemas sérios de sair de casa. Então, eu recebia pessoas que chegavam no consultório, sabe, vestidas todas, como se estivesse com medo até que o vento tocasse nelas, todas cobertas. Na pandemia, né? Na pandemia. E eu recebia e começava a trabalhar aquilo, porque você via que era alguma coisa além do que estava acontecendo. Não era só ali, né? Só que como estava acontecendo no mundo inteiro, era aterrorizante. Total. Então aquela pessoa estava coberta de razão de estar com aquela angústia. Morrendo, né? E à medida que a gente ia trabalhando, as pessoas iam começando a colocar as coisas nos eixos, né? Qual o nível de cuidado, qual o nível de medo, vamos reduzir o medo, o que é o medo real, o que não é o medo real. E aí as pessoas vão ficando mais... equilibradas, né? Não, tem uma palavra que eu gosto. Mais em paz. Em paz? Consigo mesmo, né? Poxa. Porque o medo vem de uma falta de paz, de uma inquietude. Então, angústia, né? Quando as pessoas começam a aliviar e ficar mais em paz, elas começam a lidar com esse medo de uma forma mais saudável, né? O medo continua existindo, só que o medo real. Existe uma pandemia real, existe um vírus real, existem esses cuidados que eu posso tomar, existem essas limitações, eu não quero estar no meio de multidão e tal, mas eu posso estar junto dos amigos, eu posso estar junto da família. Sem amplificar, né? Sem amplificar, exatamente. Legal. E aí, porque justamente a angústia, quando ela não é falada, ela amplifica para dentro, né? Interessante, então você reprime e faz crescer. O medo só faz crescer. O medo e a angústia só crescem. E aí, quando você começa a conversar com o outro, seja por meio da arte ou da fala, e principalmente um profissional que treinou para aquilo, né? Entendi. Você vai organizando a cabeça, ressignificando, e você entende, bem, não é bem assim, né? Sim. E a pessoa vai ficando mais em paz. Então, isso aí Poxa, que legal. Isso não tem preço, a né? busca da paz pela psicanálise, né? Legal demais. E aí tu fizeste isso, aí terminou a faculdade, foi trabalhar, não, já a faculdade eu trabalhando. tranquei. A psicanálise você pode fazer independente então do curso de psicologia. Já migrou para psicanálise, porque né? eu fiz durante a pandemia. Entendi. Eu não tinha o que fazer aquele Claro. 1 ano e meio. Aí eu fui estudar. E aí foi estudar psicanálise. E aí era o Instituto de Psicanálise de São Paulo. Eu fiquei fazendo online, estudei 2 anos, me formei. Então já segui nessa linha. Legal. E a neurociência paralelo, porque eu trabalhava com neurofeedback, que é pano para manga para tricotar outro assunto aí que não dá para explicar. Então a neurociência estava paralela ali Exatamente. aos estudos de psicologia. Inclusive, né? dentro do consultório, porque o neurofeedback eu atendia... Exemplo, às vezes chegava um paciente muito ansioso, ele não conseguia falar nada. Então, primeiro eu fazia o neurofeedback nele. Neurofeedback? Que trabalha com... esqueci o nome do equipamento do neurologista. Daqui a pouco eu lembro. E é a questão neurológica mesmo? Cérebro. Físico. É a parte cientista. Físico. Então, eu colocava os eletrodos, a pessoa deitava, se acalmava. 10 minutinhos depois, quando ela estava mais calma, eu começava a terapia. Puxa. Tipo a acupuntura cerebral? Assim, eu estou tentando entender, certo? Eu estou tentando entender, porque tu falou de eletrodo. Porque assim, quando você vai no neurologista, vamos supor, você está com muita dor de cabeça, está com enxaqueca, ou então
Você está com suspeita que seu sobrinho, seu filho tem epilepsia, então você vai no neurologista e ele coloca vários eletrodos para ler seu cérebro. Puxa, né? Que legal. Pelo eletroencefalograma e entender, do mesmo jeito que o cardiologista coloca os eletrodos aqui para fazer o exame de eletrocardiograma, o neurologista ou o neurocientista coloca os eletrodos no cérebro para ler seu cérebro. Caramba. Né? E a partir daí, quem trabalha com neurofeedback, que existe desde a década de 60 nos Estados Unidos, e começou como um treino para a NASA, para acalmar o nível de ansiedade dos astronautas. A gente consegue trabalhar também em consultório para reduzir essa ansiedade, e eu juntava os dois como terapeuta. E aí começa um processo de busca da paz, pelo que tu estava falando, o cara se acalma e começa a conseguir falar, né? A externar o que está sentindo. A angústia a gente nunca elimina por completo, né? Eu acho que ela faz parte da vida e ela é uma coisa boa. Até porque você cria outras, né? Não, e graças a ela a gente trabalha, porque se a gente tivesse 100% feliz, a gente não conseguiria nem pintar, nem fazer arte. Para pensar. Então, a angústia, o mínimo de angústia é necessário. A arte, ela só existe a partir de algum incômodo. Verdade. Se você tiver 100% zen, você... Faz nada. Tá tudo resolvido, né? Você nem se move. Então, a angústia, a música, a pintura, a fotografia, outras expressões artísticas, as artes populares de rua, elas existem a partir de um incômodo, de uma angústia que é boa. O que não pode é isso crescer a ponto de te paralisar na vida, né? A necessidade de fazer, necessidade de mudar, de transformar. Ou de falar, ou de expressar alguma coisa, ou de liberar alguma coisa que está dentro de você. Ela não pode adoecer. Exatamente. Né? Ela não pode adoecer, mas ela é que é quando ela te domina, que é o que você falou. Se a gente cala, ela aumenta, exatamente. Poxa. E aí, o consultório, a psicanálise, o neurofeedback... Depois eu vou pesquisar como é que funciona, deve ser muito interessante. E aí a arte entra como nesse processo? E aí eu estava quietinha em casa, só usando a arte para ti. Para mim. Pra e tua nesse linguagem. caso, para eliminar meus pesadelos. E eu tinha feito todas essas obras. E aí a Andréa Dalólio estava fazendo uma exposição no Shopping Benfica. E pela primeira vez ela abriu um edital. E ela falou que mesmo artistas desconhecidos que nunca tinham exposto podiam mandar. Eu digo, gente, manda ou não manda, o que é? Aí Ana Patrícia, pelo amor de Deus, não te mete nisso não, vão rir da tua cara, isso não é arte. Porque eu fico imaginando quantos artistas a gente não tem em casa que se acham que não são artistas porque nunca nem colocaram, nem foram conhecidos, né? É louca, faz isso não, fica quieta. Aí ficou aquela coisa incomodando, eu vou mandar. Aí mandei. E, para minha surpresa, foi aceito. E foi justamente esse ensaio do pesadelo. Esse né? aí? Legal. Foi esse ensaio dos pesadelos. E aí foi o lançamento. Aí foi quando eu saí de uma arte que era só para mim, para minha cura pessoal, para uma arte que está envolvida com o outro. E aí passou a ser emocionante, porque quando você cria alguma coisa e você vê uma pessoa se emocionando ou se... Como é que se diz, Marcos? Se identificando com algo que você fez... Com a tua história. Gente, aquilo ali é surreal, porque é como se fosse um limite que sai de você e foi para o outro. Então, se torna uma coisa mais emocionante. Porque, além de tocar o meu coração, ou de fazer bem para mim, ou de me acalmar, ou de tranquilizar minhas angústias, você percebe o outro se emocionando, ou se tranquilizando, ou trazendo lembranças afetivas... Ai, eu me arrepio. A partir da sua história, história, né? A partir da sua história, das coisas que estavam dentro de você, que às vezes nem você sabia. Cara, isso não tem preço. É incrível, né? Isso não tem preço. E aí, a artista que já existia, né? Porque... E aí você vê, é interessante a tua história, o teu percurso, que você vê que a arte sempre esteve ali. E a artista já existia. Mas existe a artista que era para mim mesma. Que não se expõe. E Exato. tem a artista que se expõe. Por isso que quando a gente faz, é interessante essa questão da exposição, porque quando você produz uma série, você vai expor. Então, quando você expõe, você se expõe. Sim. E coloca a sua história para o mundo. É difícil, né? Essa questão. Principalmente, hoje tem muitos artistas que trabalham, a gente falou aqui do Arrudas, e tem muito artista fazendo arte
figurativa, acadêmica, falando da própria história, contando a sua história. E é interessante que essa arte, que muitas vezes fala de amor, de felicidade, também de dor, é comprada por alguém e vai para a casa de alguém que se identificou e se emocionou com a história do outro. Isso é fantástico. Isso acontece com a música. Muitas vezes as pessoas, os artistas fazem música com a própria dor, com a própria alegria, e isso mexe com a vida do outro, né? O outro se identifica. Você quer algo mais claro do que a música? Pega as 4 estações de Vivaldi. Cada vez que a estação muda, você sente que não é mais o inverno ou que aquilo não é mais a primavera, porque os acordes mudaram. É arrepiante. E assim, mexe com a alma das pessoas. E mexe com o nosso sentimento. Tem uma parte que você fica mais melancólico, dependendo da estação. Aí, quando muda para outra estação, você fica mais alegre. Então, a música tem esse... O poder... Ela movimenta o coração da gente, movimenta as emoções. E as artes visuais da mesma forma, né? A arte de forma geral, né? O cinema, você fica preso ali agora tem os streams, né? Tem Netflix e Prime Video. Você fica ali numa série, angustiado muitas vezes, acompanhando aquela história, que você se identifica com aquela história em algum Tocou momento, você em alguma medida, coisa. Né? E aí você vê que a gente é muito parecido, né? O ser humano é muito parecido em suas histórias, nas suas vivências, nas suas emoções, e a arte acaba conectando e fazendo a interseção de todo mundo. As pessoas são muito mais parecidas do que acha, a gente pensa. Né? Porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. Pensa bem, são necessidades básicas. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir aceito e a gente quer sentir que tem valor. São as 3 coisas, eu acho, que mexem muito com o ser humano. E daí vem todos os conflitos juntos. Então, pode perceber, se você pegar um conflito de família, né? Quem não tem conflito de família está mentindo. Vai ter essas 3 coisas. Ou não se sente amado, ou não se sente valorizado. Qual foi o outro que eu falei? Valor. Se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir ouvido, enfim, se sentir aceito. Vai ter uma feridinha que está sendo mexida nesses 3 aí. Aí você coloca 10 pessoas vivendo numa casa, é uma festa, né? E os pontos são esses, né? Os pontos são esses. Questão do afeto. Mexe com... E aí você precisa ter nessas casas poesia. Você precisa ter música, você precisa ter arte, você precisa ter buscar a paz, né? Buscar o equilíbrio a partir dessas vivências. E se as pessoas conseguissem entender, e aí fica realmente para o Estado e para as instituições, de utilizar, não é, Ana, a arte como meio para a busca da paz, paz interior. E se você tiver a paz interior, vai ser mais fácil, né? A paz exterior. E pensando assim, a importância do Estado nisso, né? E a importância de ONGs e de projetos sociais como a Casa Dedé. O quanto você, trazendo a música, a arte, a dança, né? Todos os tipos de estímulo artístico, o quanto você está fazendo terapia com essas crianças. Transformando. Porque aqui, por exemplo, 1.500 crianças. São 1.500 crianças que não sabem, dependendo da idade, nem expressar a angústia e os medos que elas têm. Mas, por causa da música, da dança e de outros tipos de arte, eles começam a fortalecer os 3 pontos. Eu me sinto amado, eu me sinto visto, eu me sinto valorizado, eu me sinto aceito, entendeu? E isso aí é saudável e cura. Trabalhar a autoestima. São organizações que, a partir de trabalhos sociais com a arte, você não está fazendo mais uma cura com uma pessoa só que você recebeu no seu consultório, mas com 1.500 crianças que diariamente estão passando por aqui. E essas 1.500 crianças vão influenciar as suas famílias em suas casas. Com certeza. Entendeu? E isso é fantástico. Então, cada vez que a iniciativa privada se unir mais com o Estado e com pessoas de bom coração que querem fazer alguma coisa diferente na sociedade, as coisas fluem. Porque é uma parceria. E essa cura, as coisas fluem. E essa cura que a gente falou no começo, esse processo de cura, o processo da busca da paz, que eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Eu sempre penso no equilíbrio, mas o equilíbrio é para a busca da paz. No final, você quer a paz. E aí, da cura e do tratamento, da angústia do adolescente, da criança, isso vai replicar dentro dos lares, dentro das casas, e vai aumentando, e vai amplificando. Porque aí é menos um tão angustiado. A angústia permanece, mas menos um adoecido. Pensa assim, né? Uma criança
que vivia uma determinada situação na sociedade aqui próximo da casa do Dedé, começa a fazer música, começa a se destacar, começa a crescer, começa a ter uma autoestima, uma visão de mundo diferente, de oportunidades. Aí, no determinado ano, vão se apresentar naquele estúdio lindo que eu vi lá, aquele auditório, né? Isso. Aí os pais são convidados para assistir. Você tem noção de um pai e de uma mãe, eu me arrepio só de pensar, de ver o filho dele, naquela transformação, que vive numa situação difícil, eles sabem a situação difícil que eles vivem, vendo aquela criança tocando violino de uma forma encantadora e vendo que o filho dele pode ser muito mais até do que ele sonhou para o filho dele. Ai, e há pouco tempo não sabia um acorde, não tem preço. Não sabia nem o que era um violino, e não hoje tem se preço. torna, não tem preço não. E aí Verdade. onde a criança muda a família, porque os próprios pais que achavam que não iria existir uma outra realidade para o seu filho, começa a ver que o seu filho, sim, vai voar e pode ir muito além. E transforma tudo. E isso dá autoestima para os próprios pais, sabe, Marcos? Então, isso é transformador, como tu está falando, é transformador. Né? E é tão simples, né? E é uma forma simples de fazer. Trabalhar com arte não é caro. Trabalhar com arte é viável, é próximo. Oficinas, estudos, pesquisas, a partir do desenho, a partir da música, a partir da pintura. Isso é acessível. É uma coisa de outro mundo, não. Até porque nas escolas, a primeira forma de falar com as crianças do maternal, da alfabetização, é com a arte, é com a pintura. Então, por que não levar isso para a vida toda? Por que isso, quando entra no português, na matemática, na ciência, na biologia, isso para? É como se o ser humano aceitasse você entender as coisas a partir da emoção só numa determinada idade. Porque naquela idade, só para você entender, o cérebro da criança ela não entende as coisas racionalmente. Entendi. Por isso que os maiores traumas são quando a gente é criança. Porque a gente não consegue entender racionalmente por que papai está brigando com mamãe, por exemplo. Não consegue. Ela só consegue entender a emoção que ela está sentindo ao ver aquela cena. Entendi. A dor. E por isso que o desenho, aí as professoras são fantásticas, né? Conseguem interpretar o que essa criança está sentindo. Muitas professoras percebem que a criança tem problemas em casa a partir dos desenhos que elas fazem na escolinha. Mas aí é interessante que quando entra a parte da lógica, que o cérebro começa a desenvolver essa área também, é como se o ser humano achasse que aquilo ali era besteira. Não precisa mais. Não precisa mais. Agora já tem uma lógica para entender o mundo. Mas a gente não entende nossas angústias a partir da lógica. Aí é que precisa, né? Porque aí você vai andar em paralelo. Exatamente. Você vai formar o cidadão para o estudo, para a profissão e tal, parará. E aí que você precisa cuidar do emocional. Exatamente. Né? Porque esse desenvolvimento que eu tive como adulto não vai explicar aquilo que eu ainda não resolvi direito como criança. Porque aquilo ali, o cérebro, ele é incrível, né? Ele carimba as coisas. Tanto que tem coisas que a gente lembra como flashes, assim, que são de quando a gente é pequeno e a gente diz, nossa, meu cérebro ainda não esqueceu isso. Ele não esquece. Nada, né? Ele não esquece. Por que um alcoólatra não consegue parar de beber? Pergunta punk, né? Não é só força de vontade. Tem outras Primeiro coisas. É uma droga. Né? Primeiro o álcool é uma droga, claro. Né? Mas tem outras aceita. coisas, né? Sim, porque o álcool, assim como droga, cocaína, o que for, ele aciona diretamente no cérebro um centrozinho que o cérebro entende, isso é bom, que a gente chama de centro do prazer. Isso é bom. Então ele começa a reconhecer aquilo como uma coisa boa, que está dando prazer, que está te deixando feliz, entendeu? E ele sempre quer mais. E ele minimiza a tua dor, a tua angústia. Exatamente. Em determinado momento. Anestesia, temporariamente. Entendi. Mas tanto, por exemplo, a cocaína como o álcool, você tem uma euforia inicial, mas depois você tem a depressão, tem a queda. As pessoas começam felizes quando bebem, mas terminam mal. Entendi. Né? Entendi. E por que não consegue parar? Porque o cérebro fica pedindo de novo aquele estado de euforia. E por que quando a pessoa entra no Alcoólicos Anônimos, por exemplo, ele não pode mais colocar uma gota de álcool na boca? Porque o cérebro não apaga. Tá esse caminhãozinho ali, né? Que foi criado, que é como do prazer, né? Rapidinho vai aqui, fica não sempre. Apaga, Marcos. O cérebro é maravilhoso para guardar gravar. Coisas. Eu diria que o cérebro é como é aquela pessoa que guarda tudo? É um rancoroso. Não de sentimento. Aquela pessoa que guarda coisa, um monte de tralha, não consegue jogar fora. Acumulador. Isso, o cérebro é um acumulador. O cérebro não joga nada fora, é triste.
Para o bem e para o mal. E isso acontece com as crianças, né? Aquelas ficam gravadas, Exatamente. ficam ali E carimbadas. às vezes, alguns gatilhos que a gente tem no dia a dia, você volta a sentir uma angústia que você só sentia quando era criança, você não entende por quê. Cara, incrível, incrível. Moçada, vamos ver alguns trabalhos da Ana. Então a gente passa aqui 3 episódios de falar de neurociência e de arte. Não, fora os assuntos que ficaram para tricotar depois, né? Passa demais. Olha que coisa linda. Isso aqui já é um trabalho recente, mais recente. São trabalhos recentes. Quando a artista começou a se expor e a expor. Né? Exato. Maravilha. Parabéns para o edital da Andréa Dalólio, né? Eu acho que foi... E eu estimulo Divisor muito ela. de águas, né? Divisor de águas, um divisor de águas, né? E como é legal, assim, eu até estimulo assim, mais artistas e curadores a fazer isso, porque Claro. quantos talentos a gente tem, né? Tem E o que eu digo para esses talentos que nunca conseguiram se expor, que às vezes têm vergonha, coloque a cabeça na vitrine, porque Isso. assim, medo e vergonha e achar que a gente não faz arte, todo mundo já passou por isso. E vai continuar todo passando. mundo. A cada trabalho a gente questiona. E ainda passa. Então, assim... Cada trabalho a gente questiona. Belíssimo. Isso é tela? Qual é uma o tela de 1 processo? metro por 1 metro. É pastel. Primeiro eu faço o rascunho com aquarela, com desenho, né, que é a minha base, depois com aquarela. Depois eu vou passando a acrílica e finalizo com pastel. Eu uso muito pastel, eu falo para... Principalmente a Andréa, que eu convivo muito, eu vou ficar sem digital, porque eu uso muito dedo. Eu trabalho Esfuminho, muito com esfuminho, né? Eu uso muito dedo. E às vezes óleo essencial, né? Eu gosto de usar óleo essencial nas minhas telas. Que coisa interessante. Eu acho que passa uma energia bacana. Belíssimo. E é um processo de construção e desconstrução, né? Que você vai fazendo. E onírico, vai... não são pessoas, ouvindo algumas entrevistas suas aqui, não são pessoas que eu conheço, essa moça lá não existe, entendeu? Mas são sempre... Não existia, né? Agora não existia. Né? Agora existe. Mas são sempre expressões que trazem questionamentos ou te fazem parar para pensar. Entendi. Então a psicanálise ela está presente aqui no trabalho. Em todo lugar, né? Como tu falou, mesmo que você não quer passar, se você hoje voltar para casa e disser, nossa, a entrevista com aquela doida daquela Ana, falando assim, deixa eu olhar minhas obras aqui, você vai enxergar coisa que você não tinha enxergado. Com os olhos da emoção, dos sentimentos. É realmente interessante. Essa obra, isso aqui nessa época eu estava assim, e ela saiu mais nesse tom. Essa aqui nessa época eu estou assim, engraçado, você vai ver. E a gente sempre vai descobrindo coisas novas, né? Principalmente com o trabalho. Acho que o trabalho abstrato ele proporciona mais isso. Mas o figurativo, e tu mistura os dois, né? Tu mistura a abstração. Eu não trabalho figurativo puro, nem a abstração pura, né? Parabéns, incrível. Vamos para frente? Muito demais. Olha que lindo. Essa aí, eu fui fazer um ensaio fotográfico em Aracati e eu fiquei encantada com os azulejos. E a partir daí eu fui fazer uma pesquisa sobre os azulejos portugueses no Brasil. Porque eu sou natural de Recife, eu moro aqui há 13 anos. Do Recife? E lá em Olinda tinham os azulejos, os mesmos azulejos que tem em Aracati, tem em Olinda, tem em Recife, tem no Maranhão, e eu fiquei intrigada com isso. Então eu comecei a pesquisar, comprei livros, e essa nova coleção que eu estou fazendo mais para mim, para me divertir, não é que eu tenha nenhuma data para exposição, não, mas é o que está me mexendo nesse momento, é sobre os azulejos, sobre a história dos azulejos portugueses na nossa história. Então, por exemplo, se eu te pedir para lembrar da tua avó, ou da tua bisavó, se você conheceu, você vai lembrar automaticamente de um azulejo hidráulico que tinha na cozinha que você ia quando era criança, ou de um padrão que você viu na cozinha da sua avó. Entendeu? As casas antigas, elas eram muito ricas de estímulos de visual. E era onde a gente era acolhido, né? Eu não sei se por eu ser uma criança que estava sempre mais visual, olhando tudo, isso meio que grudou aqui no cérebro e traz memórias afetivas, mas o que me emocionou, essa obra, eu fiz uma exposição pop-up, a Andréa foi curadora, lá no TRT, no Tribunal Regional. E o que me emocionou foram as pessoas parando na frente dessa tela e uma quase chorando e falou, nossa, isso me lembrou eu e minha irmã quando eram pequenas. Que massa, que legal. Exatamente, minha tom de cabelo e tal. E ela começou a falar dela, da irmã quando era pequena, da casa da avó. Todos os elementos afetivos, Marcos, que eu coloquei na tela, eu me arrepiei. Eu digo, nossa, ela sentiu coisas que eu senti quando eu coloquei na tela. Como é que uma pessoa, como é que uma pessoa sente uma coisa que eu coloquei na tela, mas eu não estou escrevendo, a pessoa não está lendo. E nem se conheciam, não, né? São era uma juíza, né? Que estava lá passando. Muito e viu a exposição. Legal. Então, o emocionante, para mim, como artista,
é eu ver a outra pessoa se emocionando e dando gatilhos, estimulando coisas nela, no coração dela, que a obra trouxe. Isso é impagável. Isso é um papel da arte, uma função da arte. Isso é impagável, isso é incrível, impagável. né? Eu olho assim, eu digo, gente, isso é impagável, eu ganhei meu dia. Maravilha, maravilha. Então, esse azulejo, por exemplo, aqui, ele é de Aracati. Tem Aracati, tem Recife, entendeu? E é muito bonito, assim, o quanto a nossa história, a história do Nordeste, o quanto os azulejos portugueses são riquíssimos e presentes no Nordeste, às vezes passam despercebidos. Eu sou apaixonada por Aracati, fiquei impressionada, né? É lindo, né? Com aquela cidade, com a beleza, com a manutenção, exatamente. A Prefeitura de Aracati está fazendo um trabalho incrível com a arte e a história, né? Tem a Casa das Artes lá, Nathalie Nicolas, curadora, e fez várias exposições lá. A cidade é linda e tem o resgate artístico. Ela tem o maior carinho pela né? cidade, cuida. Lindo demais. Olha que lindo, belíssimo. E aí, esse também eu comecei a brincar com os azulejos, começar a soltar, né? Mais abstrato, como se eles fossem elementos soltos, está vendo? E deixei eles livres. Então eles começam a... E a pastel sobre tela? É a mesma brincadeira. Primeiro o grafite 4B para fazer um rascunho básico. Depois eu brinco com aquarela. Aí depois eu vou escurecendo com acrílica. Somente aqueles ali que parecem uma flor, eu pintei com a própria orquídea. Eu peguei a folha da orquídea, porque eu fico buscando texturas diferentes, né? Eu tenho loucura por texturas. Então eu peguei a folhinha da orquídea e aí coloquei na tinta, meio como uma gravura, né? Só que usando a folha da orquídea, a pétalas. Fazendo um decalque. E aí brincando com essas texturas. Fez da orquídea um pincel. Exatamente. Que massa, lindo demais. Ana, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas e horas conversando sobre arte. Eu queria só que tu acelerasse para te mostrar. Quer mostrar qual? O que... Pode ir passando. Vai passando. Eu mostrar o que tem o têxtil. Porque eu queria falar assim, têxtil. Da riqueza do Ceará, né? Aqui, o tempo que eu vim aqui... Já começou o têxtil. Peraí, para esse trabalho aqui, volta só esse trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Que trabalho lindo. Esse foi uma reflexão minha principalmente a juventude atual desconectada do coração, né? A juventude desconectada com o coração. Poxa, que punk, hein? Eles nem entendem os próprios sentimentos e eles tomam decisões muito frias sem pensar no outro, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar nos filhos da gente. Essa visão social para eles... A empatia, olhar para o próximo, né? Porque os filhos da gente vão ser essas pessoas que vão levar o mundo amanhã. Isso, né? Com certeza. Lindo demais. Vamos para frente. Queria só mostrar o que tem a interferência do têxtil, porque... São trabalhos lindos. Eu queria falar da importância do têxtil. Isso aqui foi um ensaio fotográfico de Aracati. Lindo. E aí, a partir disso, eu digitalizei, desenhei em cima da foto e depois finalizei com pastel. Mas aqui é Aracati. Poxa, são as janelas e os lindo, que eu acho belíssimo, né? Uma técnica mista e usando fotografia e pintura, né? Bonito demais. Eu amo essa mistura da fotografia com a pintura. Bonito demais. Aí o têxtil. Aí o têxtil, né? Que minha professora foi a Andrea Dalólio. Maravilha. E também tive uma professora lá na Argentina, que a gente fez um curso lá de bordado. Mas é a tela misturada com o texto que eu queria te mostrar. Pode andar. Essa gravura, né? O mestre Pirajá, né? Um abraço para o Pirajá. Amo demais, assim, aprendi demais, assim, foi uma paixão fazer litogravura com ele, aprender isso tudo. Incrível. Vamos lá. Esse. Então, aí. Esse é uma das telas que eu estou na piscina e a minha nora tirou a minha foto de cima, né? E você vê a intervenção inclusive têxtil na tela. Então eu brinco muito com isso. É o têxtil, é a litogravura, é a textura na tela, é misturar várias coisas para dar texturas na tela, misturar acrílica com óleo. Enfim, essa brincadeira de... E hoje o processo está... É esse processo aqui, de mistura de pintura, de fotografia, porque aqui tem a fotografia. Esse foi o de 2021 que eu te falei, dos meus pesadelos, né? Mas começou... aquele, por exemplo, de Aracati, foi novamente a fotografia com a brincadeira de desenhar algo Mas em 2021 já foi nessa técnica? Essa foi a tela de 2021. Essa foi a tela.
E com esse recorte... Ah, não. O texto entrou na minha exposição individual. O ano passado eu fiz uma exposição individual. Então, isso está em processo, né? Exatamente. A Andréa foi a curadora e o texto brincou muito, junto com as outras artes. Espetacular. Ou seja... O Ceará é riquíssimo, assim. É riquíssimo. É e riquíssimo em termos de linguagens Aí visuais. você vê, eu vou usar a palavra... Catarse? Catarse. Catarse, né? Catarse. A chaminé que você falou, que e é de perfeito. Colocar para fora de várias formas, né, Ana? Porque aí você pega um trabalho que estava lá totalmente represado, a partir de um edital, vou, não vou, consegue colocar para fora e mostra esse percurso que vem lá de trás. Lá de trás. E às vezes eu converso com a galera, os artistas cearenses, né? Que tem os artistas em vários pontos da trajetória. Artistas que são renomados, sim, e que pararam um tempo e voltaram. Tem artistas jovens que começaram agora. Eu sou um bebê, comecei em 2021. Pronto. E tem artistas que já têm um percurso em outras áreas. Eu tenho conversado aqui com médicos, com advogados, com uma série de profissionais que trabalhavam em outras áreas e que passaram a fazer arte e que hoje estão no mercado da arte. E eu creio que também porque hoje nós temos uma expectativa de vida, graças a Deus, maior. Todos vamos viver 100 e poucos anos, ou podemos chegar lá. Então, a gente pode ter várias vidas dentro dessa vida e fazer muitas coisas. Por que não? Então, por que o mercado de arte tem que estar restrito a quem só estudou a arte a vida toda? Massa, importante estudar, né? A gente tem que estudar sempre. Mas o mercado tem que estar aberto para todo mundo e para ter essa oportunidade. A gente começou aqui falando de oportunidade para as crianças, mas a gente tem que ter oportunidade para todo mundo, inclusive para os artistas mostrarem sua arte, né? Em qualquer momento da vida. Tanto faz quando criança, adolescente, ou quando eu comecei, eu entrevistei alguns artistas que começaram a mostrar sua arte depois da aposentadoria. Pois eu comecei depois de 50. Tenho 57, faz 3 anos, 21, 22, 23, 3 anos. E a arte-terapia, e é importante aqui, eu acho importante, cada hashtag arte a gente aprende uma coisa forte, né? Aprendi muito, mas tem algo que fica. A arte como terapia e como possibilidade de busca da paz. Cara, isso é muito massa. Isso é muito massa. Aí fica a dica aí para todo mundo de casa de buscar paz de muitas formas e tem uma forma bem facinho, né? Que é a partir da arte. Maravilha. Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Uma trajetória incrível, né? A gente é bom de conversa. Dá 3 horas aqui tranquilo. Mas aí eu achei massa essa questão do feedback, neurofeedback, né? E tem muitas técnicas e quando mistura com arte aí que fica mais massa, né? Hashtag arte com Ana Patrícia Martins. Obrigada. Hashtag arte. Viva a vida. Viva a arte. Show de bola, cara.